Respire fundo agora, bem devagar. Acomode o corpo no colchão, sinta o peso dos ombros relaxando contra o travesseiro e permita que as pálpebras fiquem pesadas. Eu sei que você está aqui porque busca o descanso, mas sua mente curiosa ainda pede por uma última viagem antes de se entregar ao sono, e é exatamente isso que faremos juntos. Deixe de lado as preocupações do dia, o brilho das telas e o ruído do mundo lá fora, e venha comigo caminhar por uma trilha que a humanidade percorre há milênios. Vamos falar sobre uma substância que moldou impérios, inspirou poetas, derrubou reis e serviu como moeda, remédio e refúgio. Vamos desvendar com a calma que a noite exige a longa e fascinante história do álcool. Imagine, se puder, um mundo muito antes das cidades, antes da escrita, antes mesmo da agricultura organizada. Estamos no período paleolítico. A história do álcool não começa com uma invenção humana, mas com um acidente da natureza, um presente biológico. Imagine uma fruta madura, talvez figos ou uvas selvagens, caindo de uma árvore em uma depressão na rocha, aquecida pelo sol morno da tarde. Ali, invisíveis a olho nu, leveduras que flutuam no ar pousam sobre a casca rompida da fruta. Elas encontram o açúcar da polpa e iniciam um processo silencioso e mágico, a fermentação. Nossos ancestrais, caçadores e coletores, talvez guiados pelo olfato aguçado, encontraram essas frutas estragadas. Ao consumi-las, sentiram não apenas a saciedade, mas uma estranha e calorosa sensação de euforia, um leve entorpecimento que suavizava a dureza da vida selvagem. Esse foi o primeiro contato, a descoberta de que a natureza podia alterar a consciência. Conforme avançamos suavemente no tempo, vemos a humanidade deixando de ser nômade para se estabelecer. E aqui entre os rios Tigre e Eufrates, na antiga Suméria, e ao longo das margens férteis do Nilo, no Egito, o álcool deixa de ser um acidente e torna-se uma tecnologia. A cerveja, ou algo muito parecido com ela, nasce lado a lado com o pão. É fascinante pensar que, para aqueles povos antigos, a cerveja não era vista como um vício, mas como um alimento fundamental, uma forma líquida de preservar os grãos colhidos. Era densa, nutritiva e, crucialmente, mais segura de beber do que a água dos rios, pois o processo de fermentação matava bactérias nocivas. Imagine os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides de Gizé. Eles não eram escravos, mas trabalhadores pagos, e parte essencial de seu salário era entregue em jarros de cerveja, uma ração diária que mantinha a força e o moral. Havia até uma deusa suméria dedicada à bebida, Ninkasi, e um hino a ela escrito em tabuletas de argila servia, na verdade, como a receita mais antiga de cerveja que conhecemos. Visualize a cena. Pessoas sentadas em círculo, bebendo de um grande vaso comum através de longos canudos de junco para filtrar os sedimentos do fundo, num ritual de partilha e comunidade que ecoa até os bares de hoje. Deixemos o Oriente Médio e flutuemos agora em direção ao Mediterrâneo, onde o clima e o solo pedregoso favoreciam outra dádiva, a videira. Para os gregos e, posteriormente, para os romanos, o vinho era o sangue da terra. Mas não era bebido como fazemos hoje. O vinho puro era considerado bárbaro, forte demais. A civilização, para eles, estava na temperança, na mistura do vinho com a água em grandes crateras de cerâmica. O vinho era o centro do simpósio, uma reunião onde homens se deitavam em divãs para beber, sim, mas principalmente para debater filosofia, política e arte. O álcool aqui servia como um lubrificante social, uma ferramenta para soltar a língua e libertar a verdade. In vino veritas, diriam mais tarde os latinos. Dionísio ou Baco, o deus do vinho, representava o caos criativo, a liberação das inibições, o êxtase que rompia a rigidez da ordem social. Imagine as ânforas de barro viajando por todo o Império Romano, levando o sabor das uvas da Itália até as fronteiras da névoa na Bretanha, conectando o mundo antigo através do comércio dessa bebida rubra. O tempo passa, o Império Romano cai, e entramos na Idade Média. Enquanto a Europa se reorganiza, o conhecimento se refugia nos mosteiros, e é no silêncio dos claustros,
entre orações e cânticos gregorianos, que os monges se tornam os guardiões da produção de álcool. Eles aprimoram a viticultura para o vinho da missa, mas também a cervejaria para sustentar os peregrinos. No entanto, algo novo estava surgindo, vindo do mundo árabe, onde a ciência da alquimia florescia. A palavra álcool vem do árabe alcool, que originalmente se referia a um pó fino, usado como maquiagem para os olhos, mas que passou a designar a essência purificada de qualquer coisa. Os alquimistas árabes aperfeiçoaram o alambique, um dispositivo de destilação. Quando essa tecnologia chegou à Europa por volta do século XII, mudou tudo. Ao aquecer o vinho, o vapor que subia e condensava não era mais vinho, mas um espírito potente, límpido e inflamável. Os alquimistas europeus ficaram maravilhados. Eles acreditavam ter descoberto a quinta essência, o segredo da longevidade. Chamaram esse destilado de aqua vitae, a água da vida. Inicialmente não era uma bebida recreativa, mas um remédio poderoso. Acreditava-se que podia curar tudo, desde dores de dente até a temida peste negra. Imagine o cheiro forte e medicinal desses primeiros brandies e licores herbais sendo preparados em laboratórios escuros, iluminados apenas pelo fogo dos fornos, onde homens buscavam a imortalidade gota a gota. Com o tempo, essa água da vida saiu das farmácias e entrou nas tabernas, dando origem ao uísque na Escócia e na Irlanda. A palavra whisky vem do gaélico uisge beata, que também significa água da vida. A história do álcool, então, embarca nos navios da Era dos Descobrimentos. As longas viagens transoceânicas apresentavam um problema logístico. A água apodrecia nos barris após algumas semanas. A solução foi o álcool. Cerveja e vinho eram carregados em quantidades industriais, mas ocupavam muito espaço. Os destilados, por serem mais concentrados e estáveis, tornaram-se a moeda do mar. No Caribe, um subproduto indesejado da produção de açúcar, o melaço, foi fermentado e destilado para criar o rum. O rum tornou-se inseparável da história naval, ração diária dos marinheiros e moeda de troca em comércios, muitas vezes, infelizmente, ligados à escravidão. Visualize os navios de madeira rangendo nas ondas, com marinheiros recebendo sua caneca diária de grog. Uma mistura de rum, água e limão, este último adicionado sem saberem que a vitamina C prevenia o escorbuto. O álcool, mais uma vez, sustentava a expansão humana, ainda que por caminhos turbulentos. Enquanto isso, na Europa do século XVIII, uma nova bebida causava furor: o gin. Na Inglaterra, a destilação de grãos aromatizados com zimbro tornou-se tão barata e acessível que gerou uma crise social. Diferente da cerveja, que era nutritiva, o gin era puramente inebriante. Foi a primeira vez que a sociedade moderna teve que lidar com o alcoolismo em massa como um problema de saúde pública, levando a leis e regulamentações. Mas, como tudo na história, o pêndulo oscila. Do caos do gin nas vielas de Londres, surgiria no século seguinte a elegância da coquetelaria. Chegamos ao século XIX e XX, onde o álcool se refina. A Revolução Industrial traz o gelo. A capacidade de ter gelo o ano todo mudou a forma como bebemos. Surgem os cocktails, misturas equilibradas de destilados, açúcar, água e amargos, bitters. O barman torna-se uma figura de respeito. Um alquimista moderno que mistura sabores para criar experiências. Mesmo a tentativa drástica de banir o álcool com a lei seca nos Estados Unidos, nos anos 1920, apenas provou o quanto essa substância está entrelaçada à cultura humana. A proibição gerou os speakeasies, bares secretos com luz baixa e jazz, criando uma mística de sofisticação e rebeldia que perdura até hoje. Hoje, quando você vê uma garrafa de vinho de cerveja artesanal ou de um uísque envelhecido, você está olhando para o resultado de milhares de anos de história. Você está vendo a biologia da levedura, a agricultura dos primeiros impérios, a química dos alquimistas medievais e o comércio global dos navegadores. O álcool, em sua essência, é uma molécula simples, mas que carrega consigo a complexidade da experiência humana. Ele tem o poder de preservar, de extrair essências, de aquecer e, claro, de relaxar.
E é nesse ponto de relaxamento que nos encontramos agora. Pense em como o álcool, em doses moderadas, imita fisiologicamente o início do sono, diminuindo a atividade do sistema nervoso central, suavizando as arestas do pensamento, permitindo que o corpo se solte. A história que acabamos de percorrer não é apenas sobre uma bebida, mas sobre a busca humana por conforto, por conexão e por momentos de pausa. Assim como os antigos sumérios descansavam após um dia de trabalho sob o sol, ou como os filósofos gregos se recostavam em seus divãs, você agora tem o direito de se desconectar. Sinta agora a calma que essa longa jornada nos trouxe. Desde as frutas fermentadas nas florestas primordiais até o silêncio dos barris de carvalho envelhecendo em adegas escuras e frescas, o tempo passa devagar. O mundo do álcool é um mundo de paciência. A uva precisa de tempo para crescer, o vinho precisa de tempo para fermentar, o destilado precisa de anos para amadurecer na madeira. Nada acontece depressa. E você também não precisa ter pressa agora. Tudo o que havia para ser aprendido hoje já foi absorvido. A história está segura nos livros e na memória do mundo. Deixe que a imagem de um campo de cevada balançando suavemente ao vento preencha sua mente. Ou talvez o som rítmico de gotas caindo lentamente de um alambique de cobre, uma a uma, marcando o tempo que desacelera. O conhecimento é um companheiro tranquilo para o sono. Você viajou pelo tempo, conheceu civilizações e descobriu segredos, tudo sem sair do conforto do seu leito. Agora, o ciclo se fecha. A curiosidade foi saciada. A mente pode finalmente desligar os motores. Respire fundo mais uma vez, sentindo o ar entrar e sair, leve e tranquilo. A história do álcool é uma história de transformação. E agora é a sua vez de transformar a vigília em sono, o cansaço em repouso, a curiosidade em sonhos. Boa noite. E nesse limiar entre o despertar e o sonho, onde a mente flutua livre de amarras, podemos viajar de volta no tempo, muito antes de existirem cidades de concreto ou luzes elétricas, para os campos dourados da Mesopotâmia. Imagine, sem esforço, a brisa morna tocando o seu rosto enquanto caminhamos por entre o trigo e a cevada selvagem. Foi aqui, há cerca de 10.000 anos, que a humanidade descobriu, talvez por um feliz acidente, a magia da fermentação. Visualize um recipiente de barro, deixado ao relento sob uma chuva suave. Os grãos ali dentro, molhados e esquecidos, receberam a visita invisível de leveduras selvagens que flutuavam no ar. A natureza, em seu ritmo lento e paciente, transformou o açúcar em álcool. Quando um de nossos ancestrais provou aquele líquido turvo e efervescente, sentiu algo diferente. Não era apenas nutrição. Era uma alteração sutil da consciência, um relaxamento dos músculos tensos pela caça e pela coleta, uma leveza que parecia conectar o espírito humano ao divino. Respire fundo e sinta o cheiro de pão assando e de cereais fermentando. Para os sumérios, a cerveja não era apenas uma bebida, era um presente dos deuses. Havia até uma deusa dedicada a ela, Ninkasi. Imagine os escribas antigos em salas silenciosas iluminadas por lamparinas de azeite, pressionando suas cunhas na argila úmida para escrever o hino a Ninkasi. Este não era apenas um cântico sagrado, mas uma receita codificada. Eles falavam sobre a pão de cerveja, o bapir, sendo embebido em água, sobre o mosto doce sendo filtrado em grandes cubas. A bebida era espessa, nutritiva, quase uma sopa, e era consumida através de longos canudos de junco para evitar os resíduos do fundo. Visualize as pessoas sentadas em círculo, compartilhando o mesmo vaso, unidas por esse líquido dourado que trazia a paz comunitária. A civilização estava se assentando, criando raízes, e o álcool era a âncora que mantinha as pessoas juntas, celebrando a colheita e o ciclo das estações. Deixe a correnteza do tempo nos levar agora para o Egito Antigo, descendo o Nilo. As águas são calmas e refletem o céu estrelado. Aqui, a cerveja, chamada heket, era a moeda corrente. Os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides, pedra sob o sol escaldante,
Eram pagos com rações diárias de pão e cerveja. Não era uma bebida forte como as de hoje, mas uma fonte segura de hidratação e calorias, mais limpa do que a água do rio, pois o processo de fervura e a presença do álcool eliminavam as bactérias nocivas. Era a tecnologia da sobrevivência. Nos templos frescos e escuros, onde o incenso queimava lentamente, o vinho tinto era oferecido aos deuses e aos faraós, simbolizando o sangue e a renovação da vida. Havia uma crença profunda de que, na vida após a morte, os campos seriam férteis e a cerveja fluiria eternamente, garantindo que o repouso da alma fosse tão prazeroso quanto o banquete em vida. Avançamos suavemente para o Mediterrâneo, onde o sol banha as encostas rochosas da Grécia e da Itália. Aqui a videira reina suprema. Imagine as parreiras carregadas de uvas roxas e verdes, aquecidas pelo sol da tarde. O ar cheira a terra seca e fruta madura. Para os gregos, o vinho era o presente de Dionísio, o deus que representava a dualidade da natureza, a alegria e a loucura, a celebração e o caos. Mas os gregos, amantes da filosofia e da moderação, acreditavam que beber vinho puro era um ato bárbaro. Em seus simpósios, reuniões noturnas dedicadas ao diálogo e à música, o vinho era misturado com água em grandes crateras de cerâmica, pintadas com cenas de heróis e deuses. O objetivo não era a embriaguez rápida, mas a manutenção de um estado prolongado de relaxamento e fluidez mental, onde as ideias pudessem surgir livremente. Visualize agora os romanos expandindo esse cultivo. Por onde as legiões marchavam, as vinhas eram plantadas. Da névoa da Gália às encostas do Reno, o vinho se tornou um símbolo de civilização, de ordem romana contra o caos selvagem das florestas. O som do vinho sendo derramado em taças de vidro soprado ou de prata ecoava nos átrios das vilas, acompanhando o pôr do sol de um império que parecia eterno. E mesmo quando o império caiu e o silêncio desceu sobre a Europa, o conhecimento não se perdeu. Ele encontrou refúgio atrás das grossas paredes de pedra dos mosteiros. Imagine a quietude de um mosteiro medieval. O único som é o arranhar de uma pena no pergaminho e o canto gregoriano distante. Nos jardins, monges cultivam ervas medicinais e nas adegas frescas cuidam de barris de vinho e cerveja. Mas algo novo estava chegando do Oriente, trazido pelos estudiosos árabes. A palavra álcool vem do árabe alcool, que originalmente se referia a um pó fino usado como cosmético, mas que passou a designar a essência purificada de qualquer coisa. E a ferramenta mágica para essa purificação era o alambique. Visualize o laboratório de um alquimista. Frascos de vidro, retortas de cobre, o fogo baixo e constante. O líquido ferve, o vapor sobe pelo pescoço do alambique. Resfria e condensa, gotejando lentamente em outro recipiente. Pela primeira vez, o álcool foi separado da água. O resultado era um líquido límpido, ardente, volátil. Eles o chamaram de aqua vitae, a água da vida. Acreditava-se que continha a essência vital da matéria, capaz de preservar a juventude e curar doenças. Durante a peste negra, médicos e monges destilavam ervas e especiarias nesse espírito potente, criando elixires que, se não curavam a praga, ao menos traziam um alívio profundo e um sono sem sonhos para os aflitos. Com o passar dos séculos, essa tecnologia de destilação saiu dos laboratórios e entrou nas fazendas e nas casas. Na Escócia e na Irlanda, onde as uvas não cresciam, os povos celtas olharam para a cevada e a água pura das terras altas. Eles criaram o Uisge Beata, que em gaélico também significa água da vida, e que os ouvidos ingleses transformariam na palavra whisky. Imagine o cheiro de turfa queimando, a fumaça impregnando o malte, o líquido dourado envelhecendo pacientemente em barris de carvalho, absorvendo a cor da madeira e o sabor do tempo. O tempo, aliás, tornou-se um ingrediente. Enquanto o mundo lá fora se acelerava, dentro do barril, tudo era lentidão e silêncio. Navegamos agora para o mar aberto, no auge da era dos descobrimentos. Os navios de madeira rangem sobre as ondas do Atlântico. A água potável apodrecia em poucas semanas dentro dos barris, tornando-se imbebível. O álcool, portanto,
Era essencial para a sobrevivência em alto mar. Era ele que mantinha a tripulação hidratada e sã. No Caribe, onde o sol é forte e a cana-de-açúcar cresce alta e verde, descobriu-se que o melaço, um subproduto da produção de açúcar, podia ser fermentado e destilado. Nascia o rum. Imagine o aroma doce e encorpado do rum, enchendo o porão de um navio. A ração diária que aquecia os marinheiros nas noites frias e tempestuosas. A mistura de rum, água, limão e açúcar, o grog, não era apenas saborosa. O limão protegia contra o escorbuto, salvando milhares de vidas sem que eles entendessem a ciência das vitaminas. Enquanto isso, na Holanda e depois na Inglaterra, bagas de zimbro eram adicionadas ao destilado de cereais para criar o gin. Inicialmente um remédio diurético, tornou-se uma febre urbana. As casas de gin de Londres ofereciam um refúgio caloroso contra a neblina fria e úmida da cidade industrial que nascia. Mas voltemos à calma, ao aspecto artesanal. Pense nos botânicos: coentro, casca de laranja, raiz de angélica, cardamomo. Cada um adicionando uma nota perfumada, transformando o álcool em um jardim líquido. A história do álcool caminha de mãos dadas com a história da ciência. Foi tentando entender por que o vinho azedava, ou a cerveja falhava, que Louis Pasteur, no século XIX, olhou através de um microscópio e viu as leveduras. Ele descobriu que a fermentação não era um processo químico morto, mas um processo biológico, vivo. Eram pequenos organismos trabalhando, respirando, vivendo. Essa descoberta mudou a medicina e a biologia para sempre. Mas começou com uma simples taça de vinho. E chegamos aos tempos modernos, mas vamos focar no renascimento do cuidado e da atenção. Hoje, em pequenas destilarias e cervejarias artesanais, há um retorno às origens. Pessoas apaixonadas selecionam lúpulos aromáticos, envelhecem bebidas em barris que antes continham xerez ou porto, buscando a complexidade, não a quantidade. Imagine um mestre de adega caminhando entre fileiras infinitas de barris em um armazém escuro e silencioso. O ar é frio e úmido. Ele sabe que dentro de cada barril ocorre uma dança molecular lenta. O oxigênio entra pelos poros da madeira, suavizando as arestas do álcool. A madeira doa vanilina, taninos, cor. É um sono profundo de 10, 20, 30 anos. A história do álcool é, em essência, a história da paciência. A paciência da semente que germina na terra escura. A paciência da levedura que consome o açúcar. A paciência do líquido que repousa no barril. E, finalmente, a paciência de quem degusta, esperando os aromas se abrirem na taça. Enquanto você ouve essas palavras, pense em como tudo na natureza busca o equilíbrio. A fermentação é uma transformação natural, uma passagem de um estado para outro, assim como o dia se transforma em noite e a vigília se transforma em sono. O álcool, em sua forma mais pura e histórica, é um espírito, uma essência extraída da matéria bruta, sublimada, elevada. Ele nos lembra que há algo mais sutil escondido dentro das coisas simples da terra. Imagine agora um campo de cevada sob a luz do luar prateado. As espigas balançam suavemente com o vento noturno, num ritmo hipnótico, para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. O ciclo está completo. A história foi contada, desde os tabletes de argila da Suméria até o copo de cristal sobre uma mesa de madeira polida. Todo o esforço, toda a história, todas as viagens pelos mares e pelos séculos, tudo agora repousa. Sinta o peso do seu próprio corpo relaxando, afundando suavemente no colchão, como o sedimento que se deposita no fundo de uma ânfora antiga. A mente, que antes borbulhava com pensamentos como um mosto em fermentação, agora se acalma, torna-se límpida, tranquila, destilada. Não há mais nada para aprender agora. Não há mais datas para lembrar ou processos para entender. Apenas a sensação de continuidade, de fazer parte dessa longa corrente da humanidade que, ao final do dia, busca o conforto, o calor e o descanso. Deixe que a história do álcool se dissolva em sensações. O calor do sol nas uvas, o frescor da adega de pedra, o som rítmico das ondas batendo no casco do navio carregado de barris, o cheiro doce do malte,
Tudo isso são apenas convites para o seu descanso. A transformação final é a sua, do estado de alerta para o estado de paz, do mundo exterior para o mundo interior. Assim como o vinho precisa do escuro da garrafa para evoluir, você precisa do escuro do sono para se restaurar. Confie no processo, confie no tempo. Deixe-se levar pela correnteza suave dessa história que não tem fim. Apenas pausas silenciosas e profundas. Respire devagar. O ar entra fresco, o ar sai morno. Tudo está bem. A história está guardada. O mundo continua girando lá fora, mas aqui dentro, no seu santuário de sono, tudo é calmo, tudo é lento, tudo é silêncio. Durma agora, embalado pelos séculos, protegido pelo tempo. Vamos viajar agora, flutuando suavemente para trás, muito antes de você, muito antes de nós, para um tempo em que a humanidade ainda não escrevia a sua própria história em pedras ou papel, mas a vivia instintivamente sob a copa das árvores ancestrais. Imagine uma floresta primordial, úmida e verde, banhada por uma luz dourada e antiga. É aqui que nossa jornada começa, não com uma invenção, mas com um acidente feliz, um presente da própria natureza. Imagine uma fruta madura, talvez um figo ou uma uva selvagem, caindo do galho alto e repousando no chão da floresta. Ali, no silêncio da vegetação rasteira, algo invisível acontece. Leveduras microscópicas, pequenos arquitetos da transformação que flutuam no ar como poeira mágica, pousam na casca rompida dessa fruta. Elas encontram o açúcar da polpa e iniciam uma dança lenta e silenciosa, um processo biológico que, para os nossos ancestrais, deve ter parecido pura magia. A fermentação. O açúcar se transforma, muda de natureza, e nasce o álcool. Imagine agora um dos nossos antepassados caminhando por essa floresta, guiado pelo olfato. O aroma é diferente, é doce, pungente, complexo. Ele prova essa fruta caída. O sabor é intenso, aquece a garganta. E logo depois uma sensação curiosa de relaxamento se espalha pelos músculos cansados, uma leveza na mente, um breve refúgio das dificuldades da sobrevivência. Foi assim, dizem os historiadores e biólogos, que começou o nosso relacionamento com o álcool. Uma descoberta acidental de primatas curiosos, a hipótese do macaco bêbado, sugerindo que a atração pelo aroma do etanol nas frutas maduras nos guiou para fontes ricas de energia. O tempo passa lento como um rio de mel. As florestas dão lugar aos campos abertos. A humanidade decide parar de caminhar e começa a plantar. Estamos agora no crescente fértil, o berço da civilização. O vento sopra suavemente sobre os primeiros campos de cevada e trigo. E é aqui que a história do álcool se entrelaça indissociavelmente com a história do pão. Alguns dizem que a agricultura começou pela fome. Outros, mais românticos e talvez mais precisos, sugerem que começou pela sede. Imagine os sumérios, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O sol é quente, a terra é argilosa. Eles armazenam grãos em potes de barro. A chuva entra, molha os grãos, e as leveduras selvagens, novamente, fazem o seu trabalho. O mingau de cereais borbulha. Alguém, corajoso ou sedento, prova o líquido. Nasce a cerveja. Mas não a cerveja como você conhece hoje, límpida e gelada. Era uma sopa nutritiva, espessa, cheia de sedimentos, que se bebia com canudos feitos de junco para evitar as cascas no fundo. Visualize a cena calma de um final de tarde na Suméria, há 6.000 anos. As pessoas sentadas em círculo compartilhando um grande vaso de barro, bebendo juntas. A cerveja era tão vital que eles tinham uma deusa para ela, Ninkasi. Havia até um hino, o hino a Ninkasi, que na verdade era uma receita poética de como preparar a bebida. Ninkasi, você é aquela que rega o malte colocado no... Cantavam eles suavemente. A bebida era usada como pagamento, como ração diária, como uma forma segura de hidratação, pois a fermentação matava as bactérias da água dos rios. Era o combustível das pirâmides no Egito, onde os trabalhadores recebiam jarros de cerveja grossa e nutritiva
para manter a força sob o sol do deserto. Sinta a gratidão desses trabalhadores antigos pelo alívio líquido após um dia de pedra e areia. Deixe essa imagem dissolver-se lentamente e viaje agora para o Mediterrâneo. O ar fica mais salgado, a brisa traz o cheiro de pinheiros e mar. Estamos na Grécia e depois em Roma. Aqui, a cevada cede lugar à videira, o vinho, o néctar dos deuses. Imagine as encostas ensolaradas, as parreiras carregadas de uvas roxas e verdes, aquecidas pelo sol do verão. O vinho para os gregos não era apenas uma bebida, era um portal para o divino, o domínio de Dionísio. Mas perceba a calma e a ordem. Os gregos bebiam o vinho misturado com água. Beber puro era considerado bárbaro. Eles realizavam o simpósio, uma reunião para beber juntos. Imagine uma sala de pedra fresca, homens reclinados em divãs, discutindo filosofia, poesia e política, com taças de cerâmica pintada nas mãos. O álcool aqui servia para soltar a língua, para lubrificar o pensamento, para alcançar a verdade. In vino veritas. O vinho viaja nas ânforas, esses vasos de barro alongados, cruzando o mar em navios de madeira, levando a cultura da vinha para a França, para a Espanha, para a Itália, plantando as raízes do que hoje chamamos de Velho Mundo. O Império Romano se expande, e com ele, a vinha. Mas o tempo continua a fluir, e o mundo muda. O Império cai, e entramos na Idade Média. O ritmo da vida se recolhe para dentro das muralhas grossas dos mosteiros. É um tempo de silêncio, de oração e de estudo à luz de velas. E é aqui, no silêncio dos claustros e também nos laboratórios vibrantes do mundo árabe, que ocorre a grande transformação, a alquimia. Até então, o álcool era limitado pela natureza. A fermentação só podia ir até certo ponto antes que as leveduras morressem no próprio álcool que criavam. O vinho e a cerveja eram suaves, mas os sábios árabes, em sua busca por essências e perfumes, aperfeiçoaram uma ferramenta mágica, o alambique. A palavra álcool vem do árabe alcool, que originalmente se referia a um pó fino, uma essência purificada, algo sutil. Imagine o som suave de gotas caindo, uma a uma, em um recipiente de vidro. Plim para plim. O vinho é aquecido suavemente. O espírito do vinho, o vapor, sobe pelo pescoço do alambique, viaja pelo tubo resfriado e se condensa novamente em líquido. Mas agora, não é mais vinho, é a alma do vinho, concentrada, transparente, potente. É a destilação. Quando essa tecnologia chega à Europa medieval, ela é recebida com reverência mística. Os monges e alquimistas chamam esse líquido cristalino de aqua vitae, a água da vida. Acreditava-se que ele podia preservar a juventude, curar doenças, conservar a memória. Imagine um monge, em uma abadia fria nas montanhas, destilando ervas medicinais, flores e raízes nesta água da vida, criando os primeiros licores. Chartreuse, Benedictine, elixires feitos em silêncio, envelhecendo em porões escuros, guardando o calor do verão para aquecer o inverno do corpo. A história avança, e o mundo se expande novamente. É a era das navegações. Os navios de madeira rangem nos oceanos vastos e desconhecidos. A água potável apodrece nos barris após semanas no mar. O que os marinheiros bebem? Cerveja, vinho e, cada vez mais, destilados. O álcool torna-se o companheiro constante das longas viagens, o conforto nas tempestades. Nas ilhas do Caribe, onde o sol é implacável e a cana-de-açúcar cresce alta e verde, descobre-se que o melaço, subproduto da produção de açúcar, pode ser fermentado e destilado. Nasce o rum. Sinta o cheiro doce e caramelizado do rum antigo, o cheiro de madeira e especiarias tropicais. É a bebida dos marinheiros, dos piratas, mas também a moeda de troca de um mundo novo e complexo. Enquanto isso, nas terras frias e enevoadas da Escócia e da Irlanda, os celtas destilam a cevada malteada. Eles chamam sua criação de uisge beata, que também significa água da vida em gaélico. Com o tempo, a pronúncia muda, amacia e se torna whisky.
Mas aqui acontece outra mágica lenta, perfeita para o seu descanso agora: o envelhecimento. Imagine um barril de carvalho. Dentro dele, o destilado cru, transparente e impetuoso é colocado para dormir. O barril é guardado em um armazém escuro, onde o tempo parece parar. Fora, as estações mudam. Chove, neva, faz sol. A madeira do barril respira. Ela se expande e se contrai com a temperatura. O líquido entra nos poros da madeira e sai, trazendo consigo a cor âmbar, o sabor de baunilha, de caramelo, de fumaça. É uma conversa lenta entre o líquido e a árvore, que dura 10, 12, 18 anos. Parte do líquido evapora pelos poros da madeira, subindo para o teto escuro do armazém. Os destiladores chamam isso poeticamente de a parte dos anjos. Imagine esses anjos, flutuando no escuro, inebriados pelo vapor suave que sobe dos barris adormecidos. Viajamos agora para os tempos mais modernos, onde a ciência e a arte se encontram. O século XIX e a Revolução Industrial trazem o vidro transparente, as garrafas padronizadas, os rótulos coloridos. E surge o gelo. A capacidade de ter gelo o ano todo muda tudo. O tilintar do gelo no copo. Clink, clink. É um dos sons mais relaxantes da civilização moderna. Surge o coquetel, a arte de misturar. Não mais beber apenas pela necessidade ou pela cerimônia religiosa, mas pelo prazer estético do sabor. O amargo, o doce, o ácido, o forte, tudo equilibrado em uma taça elegante. Pense na atmosfera suave de um piano-bar, a luz baixa, o som de jazz ao fundo, o barman movendo-se com a precisão de um bailarino, misturando líquidos coloridos para criar uma pequena obra de arte efêmera que dura apenas alguns goles. O álcool, em sua longa jornada desde a fruta caída na floresta até a taça de cristal lapidado, sempre esteve ao nosso lado. Ele foi alimento, foi remédio, foi moeda, foi sagrado e foi profano. Ele serviu para celebrar casamentos e para chorar perdas, para selar acordos de paz e para dar coragem na guerra. Mas, acima de tudo, em sua essência mais benigna, ele serviu como uma pausa, um botão de desligar temporário para as engrenagens frenéticas da mente humana. E é nesse espírito de pausa que nos encontramos agora. Pense em como o álcool é quimicamente um depressor, não no sentido de tristeza, mas no sentido de desaceleração. Ele diz ao sistema nervoso central: calma, devagar, não há pressa. A história do álcool é a história da humanidade, buscando uma maneira de respirar fundo, de baixar a guarda, de se conectar com o outro, ou consigo mesmo em um nível mais suave, menos analítico. Imagine agora todas essas eras que visitamos, se fundindo em uma única sensação de conforto. O calor do sol nas uvas da Grécia antiga, o silêncio dos mosteiros medievais, onde os licores descansam, o balanço suave dos navios carregando barris de rum, o cheiro de madeira e tempo nos armazéns de uísque na Escócia, o tilintar do gelo em um copo de cristal hoje à noite. Tudo isso é história e tudo isso já passou. O conhecimento agora está com você, guardado suavemente em sua memória, sem exigir esforço. Você não precisa memorizar datas ou nomes, apenas a sensação de que somos parte de uma longa corrente de pessoas que, ao final do dia, buscavam um momento de paz. O seu corpo está pesado, relaxado, afundando no colchão como aqueles grãos de cevada afundavam na água morna para iniciar sua transformação. Sua respiração é lenta e rítmica, como a fermentação silenciosa e invisível. O mundo lá fora continua girando, mas é um giro distante, suave, que não lhe diz respeito agora. A história foi contada. O livro foi fechado. As luzes da biblioteca da história se apagam, uma a uma, corredor por corredor, deixando apenas o cheiro confortável de livros antigos e madeira. Resta apenas o escuro acolhedor, o silêncio protetor e a certeza de que tudo tem o seu tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de fermentar e o tempo, finalmente, de descansar. Deixe-se levar por essa correnteza tranquila da história. Não há mais nada a aprender hoje. Não há mais nada a fazer. Apenas ser, apenas estar, apenas dormir. Boa noite.
Mas, curiosamente, o fim de um dia é apenas o começo de outro no grande relógio da história. E enquanto você flutua nesse espaço entre a vigília e o sonho, o rio do tempo continua a correr, lento e constante, carregando consigo os segredos que transformaram a humanidade. Se antes falávamos da fermentação natural, daquela magia espontânea que ocorria nos jarros de barro da Suméria e nas ânforas da Grécia, agora, sob o manto pesado das suas pálpebras, viajamos para uma era onde o homem decidiu não apenas aceitar o que a natureza oferecia, mas purificá-la. Respire fundo agora. Sinta o ar entrar e sair, como o vapor que sobe e desce. Estamos entrando no mundo silencioso e meticuloso da alquimia. Deixe a imagem dos vinhedos ensolarados para trás por um momento e imagine o interior fresco e escuro de uma sala de estudos no Oriente Médio durante a Idade de Ouro Islâmica. É o século VIII, ou talvez o IX. O silêncio aqui é diferente. É o silêncio da concentração, do estudo, da busca pela essência das coisas. Enquanto seu corpo afunda mais no colchão, imagine o brilho suave do cobre. Estamos diante de uma invenção que mudaria tudo, o alambique. A palavra em si tem um som redondo, líquido, al-ambik, derivada do grego ambix, que significava um copo ou vaso, mas aperfeiçoada pelos eruditos árabes como Jabir ibn Hayyan. Visualize o aparelho. É elegante, com uma base bojuda aquecida por um fogo brando e constante, tão brando quanto a sua respiração agora, e um pescoço longo e curvo, como o pescoço de um cisne, que guia o vapor para um recipiente de resfriamento. Até este momento na história, o álcool estava preso. Ele estava diluído na água do vinho ou da cerveja, limitado pela própria biologia das leveduras, que morriam quando a concentração alcoólica subia demais. O homem conhecia a alegria do vinho, mas não conhecia o espírito do vinho. Ouça na sua imaginação o som suave do gotejar. Ploc, ploc. É hipnótico. É o som da destilação. O princípio é simples, mas mágico para a época. O álcool ferve a uma temperatura mais baixa que a água. Se aquecermos o vinho com gentileza, sem pressa, nada nesta história tem pressa, o álcool se desprende primeiro. Ele sobe como um fantasma, uma névoa invisível, percorre o pescoço de cobre do alambique e, ao encontrar o frio, condensa-se novamente em líquido. Mas agora não é mais vinho, é algo mais forte, mais puro. É a essência, é o espírito. Os alquimistas árabes, curiosamente, não buscavam a embriaguez. A religião muitas vezes proibia o consumo. Eles buscavam a pureza. Buscavam extrair a alma das substâncias para criar perfumes, remédios e o kohl, um pó cosmético negro usado para delinear os olhos. É fascinante pensar, enquanto você relaxa os músculos do rosto, que a palavra álcool vem de alcool. Originalmente, referia-se a esse pó finíssimo, a essa essência sublimada. Com o tempo, a palavra viajou, mudou, flutuou como o vapor no alambique, passando a designar qualquer essência extraída por destilação, até se fixar no líquido que hoje conhecemos. Imagine esse líquido cristalino caindo, gota a gota, num frasco de vidro. Transparente como a água, mas com um calor escondido, um fogo líquido. Deixe essa imagem dissolver-se lentamente e vamos viajar no tempo e no espaço. O conhecimento, como a água, encontra frestas para passar. Através das rotas comerciais, através das cruzadas, através das trocas silenciosas entre sábios, o segredo do alambique atravessa o Mediterrâneo e chega à Europa medieval. Imagine agora mosteiros de pedra, com paredes grossas que mantêm o mundo lá fora e o silêncio lá dentro. Estamos na escola de Salerno, na Itália, ou talvez num mosteiro nos Alpes. Faz frio lá fora. A neve cobre os telhados de Ardósia. Mas lá dentro, nas caves, há calor. Os monges, guardiões do conhecimento naqueles tempos escuros, receberam essa nova tecnologia com assombro. Eles pegaram o vinho e o destilaram. O resultado foi algo que parecia milagroso. Quando bebiam, sentiam um calor imediato espalhar-se pelo peito, revigorando o corpo cansado pelas longas vigílias de oração. Parecia preservar a juventude, afastar a doença, aquecer a alma.
Como eles poderiam chamar tal substância? Não havia outro nome possível senão aqua vitae, a água da vida. Sinta o peso dos cobertores sobre você agora, simulando o conforto dessas roupas de lã grossa que os monges usavam. O cheiro nesses laboratórios monásticos era uma mistura complexa e relaxante. Cheiro de cera de vela derretida, de pergaminho antigo, de madeira úmida e, acima de tudo, o aroma penetrante e medicinal das ervas. Porque a aqua vitae não era bebida pura, não a princípio. Ela era o veículo perfeito para extrair as propriedades curativas das plantas. Imagine os monges colhendo ervas no jardim do claustro sob o sol da manhã. Hortelã, anis, funcho, absinto, isopo, melissa. Cada planta com seu segredo, cada folha com sua virtude. Eles colocavam essas ervas no álcool destilado e deixavam macerar. O álcool, solvente poderoso, puxava para si os óleos essenciais, as cores, os sabores e os princípios ativos das plantas. Assim, nasceram os licores monásticos, o chartreuse, o benedictine. Eram elixires de longa vida, remédios sagrados. Imagine a cor verde esmeralda ou amarelo dourado desses líquidos, brilhando à luz de uma vela trêmula. O gosto era forte, doce, amargo e herbáceo, tudo ao mesmo tempo. Uma dose pequena era dada aos doentes, aos viajantes exaustos que batiam às portas do mosteiro, ou aos próprios monges para suportar o rigor dos jejuns. A história avança devagar, no ritmo da sua respiração. O mundo lá fora mudava. A peste negra varreu a Europa, trazendo medo e silêncio. E nesse cenário desolador, a aqua vitae ganhou ainda mais importância. As pessoas acreditavam que ela podia purificar o corpo, queimar a doença por dentro. O álcool deixou de ser apenas um segredo de monges e alquimistas e começou a entrar nas casas, nas farmácias primitivas, na vida cotidiana. Mas a destilação não parou nas ervas. À medida que a técnica se espalhava para o norte e para o oeste, encontrava novas paisagens e novos ingredientes. Imagine agora as terras altas e úmidas da Irlanda e da Escócia. Aqui, as vinhas não crescem. O sol é tímido, a chuva é constante e o vento uiva sobre as colinas verdes e pedregosas. Não há uvas para fazer vinho e, portanto, não há vinho para destilar em aqua vitae. Mas há cevada. Campos e campos de cevada dourada curvando-se ao vento. Os povos celtas engenhosos e resistentes olharam para a sua cerveja de cevada e pensaram: e se passarmos isso pelo... O processo era mais trabalhoso. A cevada precisava ser maltada, deixada de molho até começar a germinar, enganada a pensar que a primavera chegara, liberando seus açúcares. Depois, precisava ser seca. E aqui entra um detalhe sensorial que você pode quase cheirar agora: a turfa. Em muitas dessas regiões, a madeira era escassa, mas a terra era rica em turfa, uma vegetação decomposta e compactada. Eles usavam a turfa para secar o malte sobre o fogo. A fumaça da turfa, espessa, aromática e terrosa, impregnava o grão. Quando essa cerveja defumada era destilada, nascia algo novo. Não era a aqua vitae dos latinos, era a uisge beata no gaélico. A pronúncia é suave, sussurrada. Uisge Baha. Com o tempo, as línguas preguiçosas dos ingleses transformariam esse som em whisky. Imagine o líquido saindo do alambique nessas cabanas de pedra nas Highlands, incolor, ardente, com o gosto da terra e da fumaça. Mas havia um passo a mais, um acidente feliz da história que se tornou lei: o armazenamento. O líquido precisava ser guardado. Barris de carvalho eram os recipientes disponíveis. Muitas vezes, barris que haviam guardado outras coisas: xerez da Espanha, vinho da França. O whisky beata era colocado lá dentro e, às vezes, esquecido, ou talvez escondido dos cobradores de impostos. No escuro e no silêncio do armazém, enquanto as estações passavam lá fora, uma mágica lenta acontecia. A madeira respirava. O líquido entrava e saía dos poros do carvalho com as mudanças de temperatura. O carvalho doava sua cor,
transformando o espírito transparente em âmbar e ouro. Doava seus sabores de baunilha, de caramelo, de especiarias, e o ar da maresia, ou o ar das montanhas, oxidava lentamente o álcool, arredondando as arestas, tornando-o suave. O tempo é o ingrediente secreto. O tempo que agora você tem de sobra enquanto descansa. Viajemos agora para o sul, para onde o sol queima a terra, para a região de Cognac e Armagnac, na França. Aqui o vinho era abundante, mas às vezes o vinho local era ácido demais, ou instável para longas viagens. Os comerciantes holandeses, mestres dos mares e do comércio, queriam levar esse vinho para o norte, mas ele estragava. A solução? Destilar, queimar o vinho. Em holandês, brandewijn, vinho queimado. Daí vem a palavra brandy. A ideia original era destilar para reduzir o volume. Afinal, por que transportar água? E depois adicionar água novamente no destino. Mas, surpresa, ninguém quis adicionar a água de volta. O brandewijn, envelhecido nos barris durante a viagem no porão dos navios, balançando suavemente com as ondas, sinta esse balanço suave agora, como um berço, tornava-se algo superior ao vinho original. Tornava-se aveludado, complexo, quente. O álcool, agora na sua forma destilada, tornou-se uma moeda global. Ele não estragava. Ele viajava bem. Ele era compacto. E assim ele embarcou nos grandes navios da Era dos Descobrimentos. Imagine as caravelas de madeira rangendo, as velas enfunadas pelo vento. O oceano é imenso e assustador. A água potável apodrecia nos barris depois de algumas semanas no mar, tornando-se verde e imbebível. Mas o álcool não. O álcool era seguro. O álcool era coragem líquida para marinheiros que enfrentavam tempestades e monstros marinhos imaginários. Foi nessas viagens que o mundo se expandiu, e com ele, a história do álcool. No Novo Mundo, no Caribe, o calor era sufocante e o trabalho era brutal nas plantações de cana-de-açúcar. A cana produzia o açúcar, o ouro branco que a Europa desejava, mas produzia também um subproduto, o melaço, uma pasta escura, viscosa e doce que sobrava da fervura. Por muito tempo foi considerado lixo, dado aos animais ou jogado fora, até que alguém, observando a fermentação natural que ocorria no calor tropical, percebeu o potencial. O melaço podia fermentar, e se podia fermentar, podia ser destilado. Nascia o rum, a bebida dos piratas, dos marinheiros das ilhas. Kill Devil, chamavam-no no início, por sua potência bruta. Mas como o whisky e o brandy, o tempo e a madeira o domariam. Imagine o cheiro doce e enjoativo do melaço transformando-se num aroma rico de frutas tropicais, de açúcar queimado, de especiarias. O rum tornou-se a moeda do mar. A Marinha Real Britânica instituiu a ração diária de rum, o tot. Era um momento sagrado no dia do marinheiro. Ao meio-dia, o apito tocava, mas o rum puro era forte demais, causava problemas. Um almirante chamado Edward Vernon, apelidado de Old Grog por causa do seu casaco de tecido grosseiro, Grogran, ordenou que o rum fosse diluído com água. Os marinheiros resmungaram, mas adicionaram limão para combater o escorbuto e açúcar para melhorar o gosto. Sem saber, haviam criado o primeiro coquetel clássico, o grog. Sinta o frescor do limão imaginário cortando a doçura do açúcar. O relaxamento vem em ondas, como a maré que bate no casco do navio. A história é vasta, mas não exige esforço, apenas observação. Enquanto o rum reinava nos trópicos, no leste da Europa, nas terras frias da Polônia e da Rússia, outra revolução acontecia. Lá, os grãos, centeio, trigo ou até mesmo as batatas eram transformados em algo cristalino e puro. A vodka. Vodka é um diminutivo carinhoso de voda, que significa água, aguinha. Mas não se deixe enganar pelo nome inocente. A busca aqui era pela pureza absoluta. Enquanto o whisky e o brandy e o rum orgulhavam-se dos sabores que traziam da matéria-prima e do barril, a vodka buscava ser neutra. Filtrava-se em carvão, repetidas vezes, removendo todas as impurezas, todos os óleos, tudo o que não fosse o espírito puro,
E a água. Imagine a neve caindo na Praça Vermelha, o frio que congela a respiração e o calor interno provocado por um gole dessa bebida transparente que não congela mesmo no inverno mais rigoroso. É um fogo frio, uma lousa em branco. E então, a roda da história gira para o século XVII e XVIII e nos leva para as ruas estreitas e enevoadas de Londres. A neblina se mistura com a fumaça das chaminés. Estamos prestes a testemunhar a loucura do gin. O gin começou na Holanda como Genever, um destilado de cereais aromatizado com bagas de zimbro. O zimbro, com seu cheiro de pinho e floresta, era usado pelos seus supostos benefícios medicinais, bons para os rins, diziam. Soldados ingleses lutando no continente conheceram essa bebida, que lhes dava a coragem holandesa. Levaram-na para casa, mas em Londres a coisa saiu de controle. O governo permitiu a destilação caseira para apoiar os produtores de grãos locais e taxar as importações francesas. De repente, em cada esquina, em cada porão úmido, alguém estava fazendo gin. Era barato. Era mais barato que a cerveja, mais barato que a água limpa. Bêbado por 1 pence, morto de bêbado por 2 pence, palha limpa de graça, diziam os letreiros. A cidade mergulhou num caos etílico. Mas olhe além do caos social, observe os botânicos. O gin é, essencialmente, uma vodka que foi vestida com os perfumes da natureza. Semente de coentro, raiz de angélica, casca de limão, raiz de lírio, alcaçuz. Cada destilador era um perfumista. O vapor do álcool passava por uma cesta dessas ervas e roubava suas almas. O resultado era um líquido perfumado, complexo, um jardim engarrafado. Respire fundo e tente imaginar o cheiro de zimbro. Fresco, resinoso, limpo. É um cheiro que abre as vias aéreas, um cheiro de floresta fria. À medida que nos aproximamos do século XIX, a ciência entra em cena para desmistificar a magia. Até então, a fermentação era um presente de Deus, um mistério. Ninguém sabia por que o suco de uva virava vinho. Foi Louis Pasteur, com seu microscópio e sua paciência infinita, quem olhou para dentro de uma gota de líquido e viu a vida. Ele viu as leveduras, pequenos organismos unicelulares trabalhando incansavelmente. Elas comiam o açúcar e, em troca, produziam álcool e dióxido de carbono. Não era mágica, era biologia. Era vida microscópica criando alegria macroscópica. Essa compreensão permitiu um controle nunca antes visto. Agora cervejeiros e vinicultores podiam selecionar suas leveduras. Queriam um aroma de banana na cerveja? Havia uma levedura para isso. Queriam um vinho mais seco? Havia uma levedura para isso. A industrialização trouxe as enormes colunas de destilação contínua, inventadas por Aeneas Coffey. Agora não era mais necessário parar e limpar o alambique a cada lote. O álcool podia jorrar continuamente, rios dele alimentando as cidades em crescimento, os operários da Revolução Industrial, os saluns do Velho Oeste americano. Ah, o Velho Oeste! Imagine as portas de vai-vem de um salão, a poeira da estrada, o som de um piano desafinado. O uísque ali era muitas vezes duvidoso, misturado com pimenta, tabaco ou até pólvora para dar coice. Mas foi também ali que nasceu a cultura do barman, o alquimista moderno que mistura gelo, trazido a grande custo de lagos congelados do norte, com destilados, açúcar e bitters. O coquetel, uma forma de arte efêmera que existe apenas para ser consumida e desaparecer. Mas a história do álcool também tem seus momentos de retração, de silêncio forçado. Pense na lei seca nos Estados Unidos, a nobre experiência. De repente, o que era onipresente tornou-se proibido. Mas o desejo humano é como a água. Se você fecha uma porta, ele encontra uma fresta. O álcool foi para o subsolo. Para os speakeasies, bares secretos onde se falava baixo e se bebia rápido. A qualidade caiu, o perigo aumentou, mas o glamour também. O jazz tocava, as melindrosas dançavam, e em xícaras de chá disfarçadas bebia-se gin de banheira e uísque contrabandeado. Foi uma época de sombras e luzes, que nos ensinou que a proibição raramente apaga o desejo, apenas o transforma.
E assim, flutuando através das décadas, chegamos aos tempos modernos. Mas não precisamos nos preocupar com a complexidade do hoje. O que importa é a herança. Hoje, quando alguém abre uma garrafa de vinho, está liberando o sol de um verão passado, guardado através de uma química antiga. Quando alguém serve um copo de uísque, está bebendo a chuva que caiu sobre a Escócia há 12, 18, 20 anos, filtrada pela terra e pelo tempo. Cada gole é uma viagem no tempo. Cada brinde é um eco dos sumérios brindando a deusa Ninkasi, dos gregos brindando a Dionísio, dos monges brindando a Aqua Vitae. O álcool tem sido nosso companheiro constante, para o bem e para o mal, na celebração e na tristeza, na medicina e na religião. Ele é o lubrificante social, o solvente das inibições, o líquido que nos faz falar línguas que não sabíamos que falávamos e sonhar sonhos que não ousávamos sonhar. Agora, a história está completa por hoje. O alambique esfriou. Os barris estão dormindo no escuro, respirando lentamente, expandindo e contraindo como o seu peito. O navio chegou ao porto, as velas foram recolhidas. O monge fechou seu livro e apagou a vela. O silêncio voltou a reinar nas adegas, nos mosteiros, nos campos de cevada sob o luar. Tudo está calmo. A química da fermentação continua, silenciosa e invisível, em milhões de tanques e barris ao redor do mundo, trabalhando enquanto você dorme, preparando a alegria de amanhã, o brinde do futuro. Mas você não precisa fazer nada. Sua parte nessa história agora é apenas descansar. Deixe que a gravidade o segure. Deixe que as palavras se dissolvam em sensações. O calor, o peso, o conforto. Imagine-se flutuando num rio de vinho morno e escuro ou num mar de cevada suave. Não há mais datas para lembrar, nem nomes, nem lugares. Apenas a essência, apenas o espírito. O vapor sobe, levando consigo os pensamentos, deixando para trás apenas o corpo pesado e relaxado. A história do álcool é a história da humanidade, mas a sua história, agora, é a do sono. Profundo, sem sonhos ou com sonhos doces, restaurador. O ciclo se fecha, a levedura dorme, o vinho descansa, e você também. Durma agora. Deixe o escuro te envolver como o veludo de uma noite antiga. Tudo está bem. Tudo está quieto. Boa noite. Mas, enquanto o teu corpo repousa, a mente pode flutuar, leve como uma pena, sobre as areias do tempo. Não há pressa aqui. Não há urgência. Apenas o fluxo contínuo da história. Um rio dourado e viscoso que atravessa os séculos, carregando consigo os segredos da humanidade. Se a natureza nos deu o acidente da fermentação, foi o homem, em sua busca incessante por ordem e conforto, que transformou esse acidente em ritual, em lei, em civilização. Imagine-se agora planando suavemente sobre uma planície vasta, onde dois grandes rios serpenteiam como veias de prata sob um sol antigo e benevolente. Estamos na Mesopotâmia, o berço, o lugar entre rios. O ar é quente e cheira a barro úmido e cereais torrados. Aqui a história do álcool deixa de ser uma sorte botânica para se tornar uma engenharia sagrada. Visualize as cidades de tijolos de barro secos ao sol. Ur, Uruk, Lagash. As pessoas aqui não bebem apenas para se embriagar. Elas bebem para sobreviver, para se conectar, para celebrar a própria existência. A água dos canais nem sempre é segura, carregada de sedimentos e invisíveis perigos. Mas a cerveja é segura. A cerveja é fervida, processada, abençoada. Entre nas ruas estreitas de uma dessas cidades sumérias. O som é abafado, distante. Você vê mulheres, as primeiras mestras cervejeiras da história. Elas são as guardiãs do caldeirão. Elas detêm o conhecimento. Elas veneram Ninkasi. Deixe esse nome ecoar suavemente na sua mente. Ninkasi, a deusa da cerveja. Ela que satisfaz o desejo, ela que enche a boca de alegria. Existe um hino dedicado a ela, escrito em tábuas de argila com a escrita cuneiforme. Aquelas pequenas marcas em forma de cunha, que parecem pegadas de pássaros na areia. Esse hino não é apenas uma oração, é uma receita.
Uma receita cantada para que nunca fosse esquecida. Ouça no silêncio do seu quarto o sussurro desse processo antigo. Primeiro, o bapir. Visualize o pão de cevada, assado 2 vezes. Não é um pão para comer, é um pão para guardar a alma do grão. Ele é duro, durável. Quando a hora chega, esse pão é esmigalhado na água. Sinta a textura imaginar desse pão se dissolvendo, a água ficando turva, leitosa, rica. A isso mistura-se o malte. Grãos que foram enganados, feitos a germinar com água e depois parados pelo calor, liberando seus açúcares internos. O doce mel de tâmaras é adicionado. A mistura é aquecida, mexida com grandes colheres de madeira que rasparam o fundo de cerâmica por gerações. E então o grande segredo, o tapete de junco. A mistura, o mosto, é espalhada sobre esteiras de junco para esfriar. O ar carrega as leveduras selvagens invisíveis e onipresentes que pousam sobre o líquido doce como bênçãos microscópicas. A mágica acontece novamente, mas agora sob o olhar atento de Ninkasi. Quando a bebida está pronta, ela não é límpida como as cervejas de hoje. Ela é espessa, nutritiva, cheia de cascas e sedimentos. É uma sopa alcoólica, um pão líquido. Imagine-se sentado em um círculo com os antigos sumérios. No centro, um grande vaso de cerâmica bojudo. Dele saem longos canudos feitos de junco oco ou, para os reis, de ouro e lápis lazuli. Por que canudos? Para atravessar a camada grossa de espuma e cascas que flutua na superfície e alcançar o líquido dourado e fermentado abaixo. Beber é um ato comunitário. Todos bebem do mesmo vaso, todos compartilham a mesma essência. A confiança se estabelece ali. Não se pode envenenar o vizinho se você bebe do mesmo receptáculo. A cerveja, ou sicaru, é a moeda. O trabalhador recebe sua ração diária em jarros. É o pagamento pelo suor, a caloria necessária para levantar paredes, cavar canais, erguer zigurates que tocam o céu. É uma sociedade lubrificada pelo grão fermentado. Mas onde há prazer, há necessidade de ordem. Avance um pouco no tempo, flutuando sobre a Babilônia. Veja a estela de pedra negra, o código de Hammurabi. Até ali, naquelas leis severas talhadas na rocha eterna, o álcool está presente. O rei sabia. A taberna é o coração da cidade, mas também o lugar onde a conspiração pode nascer. As leis são claras, sussurradas através dos milênios. Se uma taberneira, pois ainda eram em sua maioria mulheres, diluísse a cerveja com água, enganando o cliente, ela seria afogada no próprio barril ou no rio. A qualidade é sagrada. O preço é fixado. Se conspiradores se reunissem em sua casa e ela não os entregasse, ela pagaria com a vida. O álcool é sério. O álcool é assunto de Estado. Deixe a Mesopotâmia desvanecer agora, como uma miragem de calor. Deixe o cheiro de cevada ser substituído por uma brisa diferente. Uma brisa que carrega o cheiro de lótus e o frescor de um rio ainda maior. O Nilo. Estamos no Egito Antigo. O sol aqui é um disco de ouro polido. A terra é preta, fértil, o Kemet. E aqui a cerveja, chamada Hekt, é tão vital quanto o ar. Dizem que as pirâmides não foram construídas por escravos sob o chicote, mas por trabalhadores bem alimentados e, crucialmente, bem bebidos. A ração de cerveja era o combustível que movia as pedras de toneladas. Arqueólogos encontram nas cidades dos trabalhadores padarias e cervejarias lado a lado, indissociáveis. Onde há pão, há cerveja. Onde há vida, há fermentação. Mas no Egito, o álcool ganha uma dimensão teológica aterrorizante e bela. Deixe-me contar, enquanto você relaxa ainda mais, o mito da destruição da humanidade. Ra, o deus Sol, estava velho e irado com a desobediência dos homens. Ele enviou seu olho, na forma da deusa leoa Sekhmet, para punir a humanidade. Sekhmet desceu com fúria. Ela era o calor abrasador do deserto, a praga, a guerra. Ela começou a devorar os homens, e o deserto ficou vermelho de sangue. A matança foi tamanha que Ra, vendo que não sobraria ninguém para adorá-lo, arrependeu-se. Mas Sekhmet estava inebriada pelo sangue, imparável em sua fúria. Como parar uma deusa sedenta? Com álcool.
Ra ordenou que seus sacerdotes preparassem 7.000 jarros de cerveja. Mas não qualquer cerveja. Eles misturaram a cerveja com ocre vermelho, uma terra mineral, até que o líquido ficasse da cor exata do sangue humano. Durante a noite, enquanto a deusa dormia, eles despejaram os 7.000 jarros nos campos, inundando a terra com a cerveja vermelha. Ao amanhecer, Sekhmet acordou e viu o reflexo do sol no líquido carmesim. Pensando ser sangue, ela bebeu. Bebeu vorazmente. Bebeu até que seu coração feroz se acalmou, até que seus membros pesados relaxaram, até que a fúria se dissolveu em uma sonolência embriagada. Ela adormeceu como uma gata satisfeita, e ao acordar, transformou-se em Hathor, a deusa do amor, da música e da dança. A cerveja salvou a humanidade. O álcool transformou a guerra em amor, o caos em sono. É por isso que, nos festivais de Hathor, os egípcios bebiam até o estado de êxtase, para honrar a salvação, para imitar a deusa, para tocar o divino através da embriaguez sagrada. Sinta a calma dessa transformação, do perigo para a paz, do vermelho sangue para o dourado da cevada. Mas o Egito também conhecia o vinho. Oh, sim! Enquanto a cerveja era o pão líquido do povo, o vinho era a bebida da elite, importada ou cultivada com extremo cuidado no delta do Nilo. Os faraós levavam ânforas de vinho para suas tumbas, e, curiosamente, eles rotulavam essas ânforas. Talvez os primeiros rótulos de vinho da história. Eles escreviam o ano do reinado, a qualidade, muito bom, excelente, a vinha de origem e até o nome do vinicultor-chefe. Vinho do ano 5, da casa de Tutancâmon, vinha do Rio Ocidental, chefe dos vinhateiros. Eles queriam garantir que, ao acordarem na outra vida, no campo de juncos, teriam uma safra de qualidade esperando. A morte não era o fim do prazer, apenas uma mudança de endereço. E o vinho era a ponte. Agora respire fundo e sinta o aroma mudar novamente. Deixamos o rio e vamos para o mar. O Egeu. Azul profundo, salgado, espumante. As ilhas gregas surgem no horizonte como pedras preciosas. Estamos na terra da filosofia, da democracia e, claro, de Dionísio. Dionísio, Baco para os romanos, o deus que nasceu da coxa de Zeus. Ele não é apenas o deus do vinho, ele é o deus da libertação, da máscara do teatro, da loucura ritual e da vegetação. Ele é a força vital da videira que cresce, retorcida e tenaz, tirando água da pedra seca. Para os gregos, o vinho não é apenas uma bebida, é um teste de caráter. É o espelho da alma. Imagine-se agora em um simpósio. A palavra soa acadêmica hoje, mas sua raiz significa simplesmente beber junto. Estamos em uma sala chamada Andron, a sala dos homens. O chão é de mosaico, as paredes pintadas com afrescos. Você está reclinado em um divã, o cline, apoiado no cotovelo esquerdo. A luz vem de lamparinas de azeite, lançando sombras dançantes que parecem vivas. No centro da sala, não há canudos de junco. Há uma cratera, um vaso imenso, belamente decorado com figuras negras e vermelhas, cenas de heróis e deuses. É aqui que a civilização grega se define, na mistura. O grego jamais bebe vinho puro. Beber vinho puro, o akraton, é coisa de bárbaros, de citas, de trácios, de gente que não tem controle, que cai na loucura sem propósito. O grego mistura. O simposiarche, o mestre da bebida, é eleito para a noite. É ele quem decide a proporção. Talvez uma parte de vinho para 3 de água, se a noite for dedicada a debates filosóficos sérios. Talvez 1 para 2, se for uma celebração de poesia e música. Talvez 1 para 1, se a intenção for o esquecimento rápido, embora isso seja raro e mal visto. A água tempera o fogo do vinho. O vinho eleva o espírito da água. É o equilíbrio perfeito, a busca pela sofrosine, a moderação. Enquanto os servos, jovens e ágeis, retiram o vinho da cratera com jarras e enchem as taças rasas de cerâmica, os kíliks, a conversa flui. Platão escreveu sua obra-prima, O Banquete, descrevendo exatamente uma dessas noites. Eles discutem a natureza do amor, de Eros. O álcool ali não é um fim, mas um meio.
um lubrificante para a dialética. Ele remove a inibição, permitindo que a verdade, a aletheia, surja. Como diz o provérbio, in vino veritas. No vinho está a verdade. Observe o fundo da sua taça, o kílix. Muitas vezes, os oleiros pintavam olhos no fundo, ou cenas mitológicas que só eram reveladas quando o vinho era bebido. Ao levantar a taça para beber, a máscara da cerâmica cobria seu rosto, e os olhos pintados no fundo encaravam os outros convidados. Você se tornava outro. Você vestia a máscara de Dionísio. Mas Dionísio tinha dois lados. Ele era o libertador, mas também o destruidor. As bacantes, suas seguidoras, corriam para as florestas, entravam em transes estáticos, despedaçavam animais com as mãos nuas. O vinho trazia a civilização, mas lembrava aos gregos que a natureza selvagem e indomável habitava dentro de cada um deles, esperando apenas uma taça a mais para se libertar. Descanse nessa dualidade: o controle e o caos, a água e o vinho, a razão e a emoção, tudo balanceado na borda de uma taça de cerâmica sob o luar da Ática. A história avança marchando com o passo pesado e ritmado de legiões. Roma, o gigante que absorveu o mundo. Os romanos olharam para os gregos, admiraram seus deuses, suas vinhas, e disseram: nós faremos isso, mas maior, e faremos em toda. Se a Grécia era o filósofo com a taça na mão, Roma era o engenheiro e o comerciante. O vinho tornou-se uma commodity global. Imagine o mapa da Europa. Onde quer que as legiões romanas marchassem, a videira ia junto. Por quê? Porque o soldado romano precisava de vinho. Fazia parte da sua ração diária. Vinho azedo misturado com água, vinagre às vezes, posca, para matar os germes, para dar coragem, para lembrar de casa. Eles plantaram vinhas na Gália, a atual França, na Espanha, na Germânia, nas margens do Reno e do Mosela. As grandes regiões vinícolas que veneramos hoje, Bordeaux, Borgonha, o Vale do Rhône, nasceram sob a sandália romana e a lâmina da poda romana. Mas houve uma mudança tecnológica fundamental, algo que você pode visualizar e quase tocar. Até então, o vinho viajava em ânforas. Aqueles vasos de barro com duas alças e fundo pontudo, feitos para serem empilhados em navios, encaixados na areia ou em suportes. Eram pesados, frágeis. Quando os romanos avançaram para o norte, encontraram os gauleses. Os gauleses eram excelentes marceneiros e metalúrgicos. Eles guardavam sua cerveja em recipientes feitos de aduelas de carvalho, presas por aros de ferro. O barril de madeira. Pense na revolução. Ele podia rolar. Era mais leve que o barro. Não quebrava com facilidade. E sem que eles soubessem no início, a madeira conversava com o vinho. O carvalho doava taninos, sabores de baunilha, especiarias, suavizava a bebida, permitia uma micro-oxigenação que o barro vedado com resina não permitia. O casamento entre a madeira e o vinho foi celebrado por conveniência logística, mas durou pela excelência do sabor. Visualize as estradas romanas, retas como flechas, cortando florestas e montanhas. Carroças carregadas de barris, navios cruzando o Mediterrâneo, abarrotados de ânforas e tonéis. O vinho era o sangue do império, circulando das extremidades para o coração e do coração para as extremidades. Em Pompeia, a cidade congelada no tempo pelas cinzas do Vesúvio, encontramos os Thermópolia. Eram os bares da antiguidade. Balcões de pedra com buracos onde jarros de vinho e comida quente ficavam embutidos. Você pode quase ouvir o barulho das moedas romanas batendo no balcão. O riso dos clientes. As pichações nas paredes reclamando do vinho ruim ou elogiando um amor perdido. Hedone diz: você bebe vinho por um asse, por 2, bebe melhor, por 4, bebe. O Falerno era o Grand Cru da época, um vinho branco, doce e forte, envelhecido por décadas, cor de âmbar, tão valioso que seu preço foi tabelado pelo imperador. Mas Roma caiu. Como tudo o que é humano, o império se fragmentou. As estradas se tornaram perigosas. O comércio de longa distância colapsou. A escuridão desceu sobre a Europa? Não exatamente.
A luz apenas mudou de lugar. Ela foi para dentro dos muros de pedra dos mosteiros. A Idade Média. Visualize agora um claustro silencioso. A neve cai lá fora, abafando o mundo. Dentro, monges de hábitos grossos de lã movem-se em silêncio. Eles são os guardiões. Enquanto o mundo lá fora se reajustava violentamente, os monges beneditinos, cistercienses, trapistas, preservavam a arte. São Bento, em sua regra, dizia que os monges deveriam viver do trabalho de suas mãos. E que trabalho seria melhor do que transformar os frutos da terra em sustento sagrado? Eles plantavam as vinhas nos melhores terrenos, nas encostas voltadas para o sol. Eles anotavam tudo. Observavam o solo, a chuva, a poda. Eles inventaram o conceito de terroir sem dar esse nome. Perceberam que a uva daquela encosta específica produzia um vinho diferente da uva do vale. O Clos de Vougeot, na Borgonha, é um monumento a essa paciência monástica. E no norte, onde a uva sofria com o frio, eles aprimoraram a cerveja. Os mosteiros eram fábricas santas. A cerveja dos monges era líquida e segura. Num mundo onde a água dos poços podia trazer tifo e cólera, a cerveja fervida era a bebida da saúde. Havia a cerveja forte para os monges e convidados nobres, e a small beer, a cerveja fraca, para os peregrinos e para o consumo diário, até para as crianças. Mas algo novo estava para surgir, algo que mudaria a natureza do álcool para sempre. Até agora falávamos de fermentação, o processo natural onde leveduras comem açúcar e fazem álcool, chegando no máximo a 14% ou 15% de graduação. A levedura morre no próprio álcool que cria, se ele ficar muito forte. É um limite biológico. Mas e se pudéssemos separar o espírito da água? E se pudéssemos capturar a essência pura, a alma do vinho? Voe agora para o Oriente, para o mundo árabe durante a Idade de Ouro do Islã. Estamos em laboratórios repletos de frascos de vidro, fornos e pergaminhos. Alquimistas como Jabir ibn Hayyan, conhecido no Ocidente como Geber. Eles buscavam a transmutação, a medicina, a essência das coisas. Eles aperfeiçoaram o alambique. O alambique. O processo é de uma simplicidade poética. O álcool ferve a uma temperatura mais baixa que a água. Se você aquecer o vinho suavemente, o álcool evapora primeiro. Se você capturar esse vapor e resfriá-lo, ele volta a ser líquido. Mas agora é um líquido concentrado, potente, transparente. Eles chamaram o pó fino usado para maquiagem de alcool, que significava a essência, o refino de algo. Com o tempo, a palavra migrou para descrever esse líquido destilado. Álcool. Curiosamente, no mundo islâmico, o uso era medicinal e industrial, perfumaria. Mas quando esse conhecimento cruzou de volta para a Europa, através da escola de Salerno ou da Espanha mourisca, ele encontrou um novo propósito. Os europeus olharam para aquele líquido claro que queimava sem pavio, que preservava carne e frutas para sempre, que aquecia o corpo instantaneamente, e o chamaram de aqua vitae, água da vida. Imagine a cena. Um alquimista medieval em uma torre de pedra fria, vendo a primeira gota de destilado cair do bico do alambique. Ele prova. Queima a língua, esquenta o estômago, sobe a cabeça com uma rapidez vertiginosa. Parecia magia. Parecia a imortalidade engarrafada. Durante a peste negra, a água da vida foi usada desesperadamente. Acreditava-se que ela purificava o ar, o corpo, a alma. Médicos lavavam as feridas com ela. As pessoas a bebiam com ervas maceradas, zimbro, anis, absinto, criando os antepassados do gin, dos licores, do absinto. O álcool deixou de ser apenas alimento, como a cerveja e o vinho, para se tornar remédio, e depois espírito, espíritos. Avançamos mais um pouco, o mundo se expande, as caravelas se lançam ao mar tenebroso. E o que há no porão desses navios? Barris. A água apodrece em viagens de meses. A cerveja azeda. O vinho vira vinagre. Mas o destilado aguenta. O destilado viaja. E no Novo Mundo uma nova planta doce e alta cobre as ilhas do Caribe e a costa do Brasil.
A cana-de-açúcar. O subproduto da produção de açúcar é o melaço, uma pasta escura, doce e pegajosa. O que fazer com isso? Jogar fora? Não. Fermentar e destilar. Nasce o rum, a bebida dos marinheiros, dos piratas, da Marinha Real Britânica. O Kill Devil, como chamavam. Era forte, barato e abundante. A Marinha Britânica instituiu a ração diária de rum, o toddy, para seus marinheiros, misturado com água e limão, para evitar o escorbuto, o famoso grog. O álcool tornou-se o companheiro do marinheiro na solidão do oceano infinito, sob as estrelas que guiavam seu caminho. E enquanto isso, nas terras frias da Rússia e da Polônia, onde a uva não cresce, o grão, centeio o trigo e depois a batata foram submetidos ao alambique. A pequena água, voda, água, plus K, diminutivo. Vodka, tão pura, tão filtrada, que deveria ser insípida, incolor e inodora. Apenas o calor do álcool para combater o frio mortal do inverno continental. A história do álcool é a história da adaptação humana. Usamos o que a terra nos dá. Uvas no Mediterrâneo, cevada no Oriente Médio e Norte da Europa, arroz na Ásia, o saquê, o baijiu, milho nas Américas, a xixa, agave no México, o pulque, depois o mezcal e a tequila. Cada gole carrega a geografia e a alma de um povo. Agora, sinta-se voltando suavemente para o presente, mas trazendo consigo toda essa bagagem sensorial, a textura do barro sumério, o gosto doce e espesso da cerveja egípcia, a diluição filosófica do vinho grego, o cheiro de madeira dos barris romanos, o silêncio dos mosteiros, o calor do alambique. Tudo isso culmina no copo que repousa, imaginário, em uma mesa ao seu lado. O líquido ali não é apenas química, é tempo. É a levedura trabalhando incansavelmente enquanto você dorme, transformando o simples em complexo. O ciclo está completo, mas nunca termina. Enquanto você descansa, em algum lugar, um vinhateiro verifica o céu. Um mestre cervejeiro cheira o lúpulo. Um destilador observa o gotejar do espírito. O álcool é o companheiro silencioso da história, a testemunha líquida de nossas alegrias e tristezas, de nossas guerras e de nossa paz. Deixe que essa complexidade se dissolva agora. Fique apenas com a sensação de calor, de conforto. A história foi contada. Os séculos passaram. E você está aqui, seguro, no final dessa longa jornada, através do tempo e do sabor. A levedura dorme, o vinho descansa. A história silencia. E você também. Durma bem.